Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal no YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Awodile Ilesiri Zarcel. Hoje fazendo a nossa live, hoje fazendo o nosso vídeo aqui, a gravação para o canal do YouTube. Aqui eu tô tão acostumado já a fazer live que aí eu confundo. Às vezes na live eu falo olá amigos e seguidores do canal do YouTube, na verdade estou na página do Templo, enfim, faz parte. Então vamos lá. Hoje fazendo a nossa gravação, os vídeos aqui do canal são gravados, né? Como foi prometido ontem na nossa live, realizada na página do nosso templo, Ijoifá, Oturauri, Ati, Iliashel, Batarau, Xeremabu, né? O vídeo de hoje do nosso canal tem como objetivo falar para os amigos que acompanham o nosso trabalho a respeito dos orixás que nós cultuamos no nosso templo, né? Falar os orixás e falar a respeito de cada um deles de forma superficial, mas eu acredito que vai ajudar muitos a compreenderem um pouco mais e melhor a respeito das divindades iorubás, né? E domingo agora, o primeiro domingo de março, né? A gente vai estar realizando uma live ao vivo na página do nosso templo. O link da página do templo é disponível aqui no canal, né? Porque nós temos o canal no YouTube já há mais de um ano, onde nós temos vários vídeos publicados a respeito da religião tradicional iorubá e do culto de várias divindades. E nós temos também a página no Facebook, né? Que nós já desenvolvemos um trabalho lá através de vídeos e artigos desde 2012, né? Eu, particularmente, falo de orixá e falo da religião tradicional iorubá na internet já desde 2004. Então nós temos esses canais aí de comunicação, né? Aqui o canal do YouTube e a página do templo. O link da página do templo já está disponível aqui no canal, né? Para as pessoas que são inscritas, basta acessarem aqui o canal, já aparece lá o link da página do nosso templo. Aqueles que não nos seguem lá podem clicar no link, só precisam estar conectados ao Facebook, curtam a página e acompanhem as lives ao vivo, todo domingo às 8 horas da noite. E aí domingo agora, primeiro domingo de março, nós teremos um encontro ao vivo, né? Na nossa live lá na página, onde eu vou falar a respeito desse vídeo hoje que está sendo disponibilizado no canal. Então assistam com atenção, né? E aí aqueles que tiverem dúvidas, podem comentar o vídeo, curtir aqui, né? Fazerem suas manifestações, mas participem lá no Facebook, ao vivo, fazendo as suas perguntas e nos ajudando a esclarecer um pouco mais a respeito da religião de orixá. É importante, antes de entrar no assunto, esclarecer o seguinte: muita gente diz, Babá, a religião tradicional iorubá não existe. Na Nigéria o que existe é culto a orixá, né? Gente, o que acontece? Lá na Nigéria, na Yorubaland, né, no território iorubá, existem várias famílias. Algumas cultuam apenas um orixá, outras cultuam vários. Enfim, isso depende muito de várias questões e vários fatores, né? O que é importante dizer é que lá a prática religiosa é tradicional, faz parte, está inserido na cultura deles. Agora, o que acontece? A partir do momento que isso foi levado para um outro país, né, como é o caso aqui no Brasil, se transforma numa religião, porque aqui no Brasil nós encontramos várias dificuldades para dizer que aqui nós praticamos o culto da mesma forma que os iorubás. O que nós, e eu acredito que a maioria dos templos que praticam culto a Ifá e a orixá dentro da visão iorubá, se esforçam para praticarem o culto da forma mais próxima e parecida como é feito lá. Agora, é humanamente impossível dizer que fazemos exatamente como é feito lá por várias questões, né? Então, por isso que na década dos anos 2000, eu particularmente criei esse nome, Religião Tradicional Iorubá, para que as pessoas pudessem compreender que é a forma como nós, né, que vivemos no Brasil, escolhemos cultuar os orixás, de acordo ou da maneira mais próxima e parecida como é feito pelos iorubás na Nigéria, né? Esse nome também tem como finalidade diferenciar do candomblé e das outras nações, porque muita gente fala, é candomblé africanizado, é candomblé sem sincretismo, e na realidade não. O candomblé, ele é o candomblé com as suas várias nações, né? E ele tem toda a sua história aqui no Brasil, né? A religião iorubá, ela na realidade é a forma como os iorubás cultuam as divindades. E
nós, né, estrangeiros, né, que vivemos fora do território Yorubá, encontramos algumas dificuldades para praticar o culto da mesma forma como é feito lá. Mas o objetivo é sempre estar resgatando o maior número de informações possíveis e realizando aqui, né, no solo brasileiro, aquilo que nos é possível e permitido, inclusive por lei, né? Então é importante pontuar isso para que as pessoas compreendam, né, que o objetivo desse nome não é dizer que só essa é a forma de cultuar o orixá, ou de que é a única forma Yorubá, ou de que não existe outra, ou que lá é tudo igual. Não, inclusive lá existem diferenças, né? Então aqueles que acompanham meu trabalho já há algum tempo, sabem bem, e eu procuro sempre deixar isso claro. Então eu estou dando essa justificativa porque recentemente eu li ou ouvi alguém dizer que é uma modernidade. Na verdade não, foi a forma como nós encontramos de dar um nome, né, para essa prática aqui no Brasil, para que as pessoas não confundissem a mesma com as práticas que já existiam aqui antes dos anos 80, dos anos 90, tá bom? Na Nigéria, a religião também é conhecida como Ẹ̀sìn Ìbílẹ̀ Yorùbá ou Ẹ̀sìn Orixá Ìbílẹ̀, né? Também existe o nome Xexelabá, que envolve toda a questão cultural e religiosa, mas aqui no Brasil nós procuramos chamar de religião tradicional Yorubá, tá bom? Então é isso. Vamos lá, orixás cultuados no nosso templo. É importante dizer que um templo Yorubá, ele não cultua todos os orixás. Entre os Yorubás existe culto para mais de 201 orixás, né? É impossível, é humanamente impossível que um templo cultue todos. Então aqui no nosso templo nós cultuamos quais orixás? Exu, né? Que para nós é o Deus mensageiro, né? Dos seres humanos e das divindades, é o mensageiro de Olodumare, é aquele que é responsável por fiscalizar o comportamento humano, por fiscalizar a conduta do ser humano e do devoto de orixá, por fiscalizar o sacerdote, principalmente nos momentos de consulta e ritual, para que o sacerdote não use da condição que ele tem naquele momento para extrair vantagens, nem afetivas, nem financeiras, nem materiais, nem sexuais do consulente, né? É importante ter essa disciplina, essa responsabilidade, porque você está ali sendo fiscalizado por Exu, né? Então Exu para nós ele é chamado de Olopa Eledumare, o policial de Olodumare, o policial de Deus, no sentido de que ele é o grande fiscalizador do comportamento humano, é o Deus da paciência, da tolerância, da disciplina. É fundamental o culto a essa divindade, né, para que a pessoa seja bem sucedida, inclusive para cultuar outras divindades, né? Eu não conheço nenhum culto dentro da religião de orixá que consiga existir sem que exista o culto a Exu. Então é um orixá extremamente importante e fundamental para a nossa tradição, né? Um dos nomes dele é Irawaquadá, a primeira estrela a ser criada, né? Então Exu é um orixá magnífico, né? E nós cultuamos aqui no nosso templo, tá? Outro orixá muito cultuado no nosso templo é Onilé, né? Que é a Mãe Terra, que é o ser vivo, literalmente, que rege todos os acontecimentos que existem no mundo, né? É a nossa mãe, é da onde nós viemos e é para onde nós iremos retornar. Por isso, particularmente, é algo que dentro da nossa filosofia nós consideramos lei, é que todos os devotos iniciados em orixá nunca sejam cremados, sempre sejam enterrados, né? É o que eu aprendi e é o que eu ensino aos meus, né? Paralelo ao Onilé, nós temos também o culto a Edã, também uma divindade feminina, né? Que representa a sabedoria ancestral e seria, mitologicamente falando, filha de Onilé, filha da Mãe Terra, e seria a divindade responsável por trazer o equilíbrio e a ordem no mundo, né? Nós cultuamos também essa divindade, muito importante, né? Nós cultuamos as energias de Yami e Egungun, né? Yami seriam as nossas mães mais antigas, as feiticeiras, né? E Egungun, os ancestrais masculinos, né? Ou a divindade que faz a ligação entre o indivíduo e a sua ancestralidade, tá? Nós cultuamos Egbé. Egbé é a família que cada um tem no Orum, é o grupo que cada um pertence no plano espiritual antes de reencarnar, que também pode se resumir a um companheiro ou a uma companheira que fica no céu.
Normalmente, antes de um indivíduo reencarnar, ele assume pactos e compromissos com esse companheiro, né? E é importante que a pessoa sempre, através da consulta, né, identifique quais foram esses pactos, né, para que ela possa procurar ter uma vida estável e equilibrada. Ebé mexe muito com a estabilidade financeira, emocional e afetiva das pessoas, né? Então, Ebé, ele possui vários nomes: Jagunere, Yalode, Eleco, Yalade e vários outros, né? É importante o indivíduo conhecer qual é o seu grupo e saber cultuá-lo da forma correta e adequada para ter uma vida estável. É importante. Nós cuidamos também de Ibedi, né? O orixá que literalmente é protetor dos gêmeos, mas que protege e ajuda várias outras pessoas, independente de serem gêmeas ou não, a resolverem os seus problemas, principalmente em relação às crianças, né? E principalmente também em relação à pessoa ter um equilíbrio nas suas relações, né? Então, pessoas que têm tendência a terem 2 trabalhos, 2 famílias, né? E que têm uma dificuldade de ter uma vida equilibrada, né? Normalmente o oráculo, né? Não estou dizendo que é uma receita de bolo, estou dizendo pela minha experiência que normalmente o oráculo recomenda cultuar Ibedi como forma de fazer com que o indivíduo tenha condições de se satisfazer de forma equilibrada, seguindo um caminho, né? Sem a necessidade de estar sempre fazendo as coisas de forma dupla, né? Porque essa duplicidade em alguns momentos pode ser prejudicial, tá? Então, Ibedi, além disso, está relacionado à alegria, a uma série de coisas, tá? Nós cultuamos também Ogum, Ogum Lakai Oshimole, Aladamidi, Ogum, o Deus patrono dos ferros, Deus da civilização, da tecnologia, a divindade que é extremamente importante e fundamental para proteger o ser humano e trazer em funcionamento para que o ser humano tenha coragem, né, para criar coisas novas, para solucionar de forma rápida os problemas, né, para conseguir trilhar o seu próprio caminho na Terra sem perder tempo, né? Então, Ogum é um orixá fundamental e também está totalmente relacionado à caça, né? Existe um oriki de Ogum que fala Ogum Onileiku, Ogum Maseualuiku, Maseualuenyan, Maseuenyan Lua, que significa Ogum, o dono da casa da morte. Ogum, que a morte não venha me buscar. Ogum, que eu não brigue com as pessoas e que as pessoas não briguem comigo. Então, Ogum é o protetor, é aquele que pode proteger as pessoas e livrar elas tanto das brigas como do risco de morte prematura, né? Além disso, nós cultuamos Oxóssi. Oxóssi é um orixá por nós considerado uma divindade masculina, né? É irmão e aprendiz de Ogum, também é guerreiro e seria o protetor, o guardião de Obatala, né? É um orixá extremamente importante para trazer capacidade de estratégia, para trazer fartura, para trazer crescimento profissional, capacidade de realização, né? É um orixá extremamente importante dentro da nossa comunidade espiritual. Nós cultuamos também Osson Babaiuê, que é a divindade patrona das folhas, né? É o conhecedor da essência espiritual de tudo que existe na natureza, árvores, folhas, raízes, pedras, todos os elementos que existem na natureza, Osson conhece. Da mesma forma como Orunmilá, Ifá é o conhecedor de todo o destino do ser humano, né? Osson conhece a essência de tudo, desde um pedaço de unha até uma folha de marigô, né? Osson conhece. Então ele é o grande conhecedor e é quem pode trazer o axé para que os sacerdotes tenham a capacidade de manipular os elementos e extrair deles os resultados satisfatórios. Haja vista que existe uma cantiga de Osson que fala Osson, Nkodase, Elewe me daseu, Babaroni me daseu, Wafumi elewe, Wafumi laseu, Wafumi laseu, Wafumi laseu, que significa, Osson, eu não faço nada sozinho. Osson, pai de Aroni, eu não faço nada sozinho. Osson, venha me dar o axé, venha me dar o axé, né? Então é um orixá extremamente importante dentro da nossa família espiritual, né? Nós cultuamos também um orixá chamado Logun Edé, né? Logun Edé, o Pororica Logun Kim. Logun Edé
é considerado por nós filho e mensageiro de Oxum. É um orixá masculino, totalmente masculino, está relacionado também aos rios, né? E ele é considerado por nós uma divindade que tem a capacidade de atrair para a vida dos seus devotos prosperidade material, financeira e realização. Então é um orixá fundamental. É considerado também caçador e guerreiro, tá? Nós cultuamos Oxum, Oraye, eu, Oraye, Oxum. Oxum é uma divindade feminina, considerada por nós a deusa dos rios e da água doce, né? É a mãe que enfeita os seus filhos com cobre, é a divindade que traz proteção para as crianças, é a divindade que faz com que as mulheres inférteis tenham capacidade de gerar filhos, né? É a divindade que traz harmonia e equilíbrio emocional na vida do ser humano. É uma divindade extremamente importante e fundamental dentro da nossa crença, né? Nós cultuamos Xangô, Xangô Ilegbeorum, Olukoso Ibao, Okoya, Olukoso Ibao, Okoya, Arokuta lá no Isukao. Xangô Ilegbeorum. Xangô é o orixá masculino, é o deus que está relacionado aos raios, ao fogo que cai do céu, né? É marido de Oiá, marido de Oxum e marido de Obá. É uma divindade extremamente poderosa, traz para o ser humano a capacidade de realização material também, traz para os homens a virilidade, traz também a capacidade da pessoa ser um bom líder, compreendendo que um bom líder não é aquele que dá ordens, mas é aquele que dá os melhores exemplos. Então esse é o axé de Xangô, né? Existe um oriki de Xangô que fala: Xangô, que eu nunca venho infringir as leis dos homens, nem as leis de Olodumare. Então o bom ser humano é aquele que respeita as leis do local no qual ele vive e também procura respeitar as leis do universo, agindo sempre com bom senso, né? Nós cultuamos Oiá, Oiá Uri é Fufulelek, Ndagidoke, Oiá Obrinha Xangô. Oiá é a esposa predileta de Xangô, é aquela que acompanha Xangô e é aquela que tem axé para ajudar o ser humano a realizar o seu objetivo, né? É aquela que dá coragem para o ser humano, que livra o ser humano do medo, da angústia, da insegurança. Oiá é um orixá fundamental. Nós cultuamos também Exumare ou Oxumare. Oxumare é o deus da transformação. É aquele que ajuda o ser humano a se adequar na sua vida aos processos de transformações, a lidar melhor com os novos ciclos. A vida é cíclica, ninguém nasceu para morrer do mesmo jeito. O ser humano ele muda constantemente e muitas vezes o processo de mudança é um pouco difícil do indivíduo se readequar e se adaptar àquela sua nova realidade. E nós acreditamos que através do culto ao Oxumare a pessoa consegue lidar melhor com isso. Então é uma divindade fundamental dentro da nossa família para essa e tantas outras finalidades, tá? Nós cultuamos Iemoja, uma divindade feminina, né? Também senhora, deusa das águas dos rios, das águas doces, né? Considerada por nós, inclusive, senhora de todas as águas, né? É uma divindade extremamente poderosa, chamada também de Iemoja Orixá. Iemoja, a deusa antiga, a divindade antiga, né? Esposa de Okere, Obirinhayaba Okere, né? Onde ela é responsável por fazer com que o ser humano tenha o equilíbrio emocional necessário para tomar as decisões na sua vida de forma mais pensada, mais equilibrada, mais sensata. É evitar aquela impulsividade que muitas vezes é negativa, porque quando o ser humano toma decisões sem pensar, ele está muito mais suscetível ao arrependimento, né? E Iemoja nos ajuda, dentre várias outras coisas, a evitar isso, né? Cultuamos Adje, Ogugulussó, Unissó, Bodiadja, Topolo, Iriadji, Dagbassó. Adje é a deusa do progresso, é a deusa da prosperidade, é a deusa que rege as relações comerciais, é a deusa que nos ensina o real papel do dinheiro nas nossas vidas, né? E é a deusa que nos ensina a lidar melhor com o dinheiro, a melhorar a nossa relação com o dinheiro. Então a Adje é uma divindade fundamental, né? Principalmente no sistema no qual nós estamos inseridos,
que é um sistema capitalista, né? Além disso, nós cultuamos Yemo, uma divindade feminina considerada por nós a principal esposa de Obatala, né? Yemo é fundamental para trazer para o ser humano proteção, filhos, boa descendência, realização material, equilíbrio, para um homem, boas esposas, para uma mulher, um bom marido, né? Nós cultuamos Obatala, Obatarisha, Adagbadebin, Obatala, o rei dos orixás, aquele que é antigo e gosta de se alimentar de Ibim. Obatala é o patrono do nosso templo, né? Nosso templo é dedicado a Orunmila e Obatala e a esses orixás que eu estou falando, né? Obatala é um orixá que ajuda o indivíduo a ter tranquilidade interior, que ajuda o indivíduo a ter criatividade e capacidade de realização, né? Ele sendo bem cultuado, ele traz a dinâmica que a pessoa precisa na sua vida para colocar em prática os seus sonhos e os seus objetivos. É um orixá importantíssimo dentro da nossa família espiritual. Nós cultuamos também Ori Atieleda, que é a nossa própria cabeça, que é a nossa divindade, aquela que nos acompanha desde o nosso nascimento até muito depois da nossa morte, né? Que faz a ligação da nossa existência com as divindades e o Ser Supremo. O culto a Ori é fundamental para qualquer ser humano, sem dúvidas, né? Nós cultuamos Yami-Odu, ou Igba-Odu, ou Odurogoje, que é a esposa mítica de Orunmila, a mãe dos Odu, aquela que é responsável por permitir que Orunmila nos revele a nossa predestinação na Terra. Nós cultuamos Osu, Orixá Morere, Osungaga, né? Que é um orixá extremamente ligado à proteção e à saúde e à resistência, além de fazer a ligação com a ancestralidade dos nossos sacerdotes e da família espiritual que nós estamos fazendo parte, né? É uma divindade importantíssima. Nós cultuamos Orunmila, Ifá, o Deus da sabedoria, aquele que é chamado de Akerefinushogban, né? Akerefinushogban, aquele que usa o seu interior como fonte de toda a sabedoria, né? Orunmila é um Deus muito sábio, é aquele que ensina ao ser humano a agir com sabedoria, né? E a ter dentro de si as respostas para as suas indagações, né? Orunmila Oktibitium pode oikuda. Orunmila é aquele que é tão forte e poderoso que é capaz de mudar, alterar a data da morte, né? Orunmila Leripin é o que testemunha a escolha da predestinação humana, né? Sendo assim, é aquele que pode revelar ao ser humano a sua essência, a sua predestinação na Terra. É uma divindade, é um orixá extremamente importante e fundamental dentro da nossa família espiritual, né? Eu acredito que eu falei todas as divindades que nós cultuamos aqui no templo. E todos podem pensar, mas ele falou que todos são fundamentais. Sim, sem dúvida, né? Existem orixás que nós sabemos que existem, mas que nós não cultuamos no templo, como Obaruaye, Nanã, Ewa, Oba e alguns outros. Por quê? Porque, como eu disse, é impossível que um sacerdote ou que um templo tenha condições de cultuar todas as divindades. Então essas que eu falei são as que nós cultuamos e para nós são as fundamentais, né? Assim como eu acredito que para quem é devoto de Obaruaye, Obaruaye é fundamental, né? Dentro da visão iorubá, a hierarquia não existe para diminuir o outro, e sim para organizar e estruturar melhor aquela comunidade. Então, para nós, dentro da nossa visão, não existe um orixá mais importante ou menos importante que o outro. Existe o orixá que vai nos ajudar a ter uma vida melhor. E isso é muito individual, muito particular de cada um. Por isso que cada indivíduo, quando procura um templo de orixá, normalmente é submetido à consulta, seja do Ering Logum ou Apelé Ifá, e ali aquele Odu vai orientar o sacerdote das necessidades energéticas daquela pessoa. Sendo assim, extremamente impossível querer se generalizar e dizer, faça esse orixá, que esse orixá uma pessoa fez e ficou muito bem. Não, porque muitas vezes não é aquela necessidade daquela pessoa. E é importante se evitar e se combater essas generalizações, né, para que as pessoas não acabem
criando expectativas ilusórias em torno do culto de orixá. É importante você conhecer quais são as suas necessidades energéticas e procurar supri-las, sem se preocupar tanto com a espiritualidade do outro e olhar mais para a sua, né? Então é isso, tá bom, pessoal? Aqui no nosso templo são essas divindades que nós cultuamos, nós conhecemos muitas outras, sabemos da existência, já tivemos inclusive a oportunidade de conhecer sacerdotes como, por exemplo, Djadjagumalê, que é uma divindade que eu respeito muito e tenho um amor incrível, né? E algumas outras, porém são essas que nós cultuamos. O nosso templo, muita gente pergunta, vocês fazem festividades abertas ao público? Não. Todos os rituais no nosso templo são restritos aos nossos filhos e seguidores, tá bom? Nós fazemos os festivais, mas nós não temos o costume de realizar os festivais de porta aberta, né? As pessoas participam, são os nossos filhos e os nossos seguidores, tá? As pessoas podem ter contato conosco através da consulta e aí, mediante a orientação da consulta, fazer os rituais necessários e caso elas acreditem que é aqui que elas devem desenvolver a espiritualidade delas, elas podem ingressar no nosso templo e fazer parte da nossa família espiritual e aí sim podem estar participando das atividades do templo que, como eu disse, são restritas ao público. O que eu realizo são restritas aos filhos da casa. O que eu realizo algumas vezes são algumas palestras que normalmente eu anuncio aqui no canal e nas páginas do Facebook, né, abertas ao público e aí sim as pessoas são muito bem-vindas e recebidas. Agora as festividades todas são restritas porque nós acreditamos que o culto de orixá é familiar. E no Brasil, infelizmente nós lidamos com uma realidade triste que é a rivalidade entre sacerdotes e casas. Então, para evitar situações de fofoca, conversa fiada, nós procuramos fazer tudo muito restrito entre os nossos frequentadores, tá bom? Para aqueles que desejam conhecer o nosso trabalho, basta enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 011 96448 9094. Basta mandar mensagem no WhatsApp, podem aguardar que a gente retorna. Por esse WhatsApp, o que vocês podem fazer? Enviar sugestões de vídeos, tá? E se quiserem agendar consulta, seja de Erin de Logum ou Opeleifá, podem mandar mensagem nesse WhatsApp que a gente retorna. Agora, quem quiser tirar dúvidas, eu não tiro dúvidas via WhatsApp, nem adianta mandar dúvidas pessoais por lá. Por quê? Porque se eu for responder todas as dúvidas que eu recebo em box no Facebook e via WhatsApp, eu vou precisar ter um dia inteiro para responder todo mundo, então infelizmente eu não disponho desse tempo, tá bom? Não nos levem a mal, tá? Aí podem fazer contato. Muita gente diz, babá, só o WhatsApp não adianta ligar? Gente, podem tentar ligar. Se vocês conseguirem sinal, eu atendo e a gente marca. O problema é que aqui na região onde fica o templo, é muito difícil ter sinal de celular, qualquer operadora. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, se vocês conseguirem ligar, eu atendo e a gente marca. Agora, se não, preferencialmente, o ideal é pelo WhatsApp, porque aí a gente consegue deixar lá registrado e eu retorno para vocês assim que possível. Tá bom? Aqueles que assistiram esse vídeo, lembrem-se, ao vivo, domingo, primeiro domingo de março, às 8 horas da noite, eu vou estar ao vivo na página do Facebook de Oifá, Uturauriri, Ati, Ilha Batarau Xeremagu, fazendo uma live específica para tirar dúvidas em relação ao culto desses orixás. Desde o princípio da live até o final, ela vai estar aberta só para as perguntas e respostas do culto desses orixás que eu falei. Então, aqueles que puderem, assistam. Vocês que assistiram o vídeo, se gostaram, curtam, enviem seus comentários. Se não, nos enviem as suas sugestões, as suas críticas. É sempre importante para nós ouvir o que vocês têm a dizer, né? Podem compartilhar se quiser no Facebook, marcar amigos, enfim, enviar via WhatsApp para que outras pessoas possam assistir. Nos ajudem a compartilhar o conhecimento e levar um pouco mais de informação para as pessoas, principalmente para aquelas que não cultuam orixá, para que assim a gente possa inclusive combater a intolerância e o preconceito, que isso é extremamente importante. Desmarginalizar a nossa religião, tá bom? Queridos, muito obrigado pelos olhos e ouvidos atentos. Até o nosso próximo vídeo no Facebook e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Um grande abraço a todos. Ireu. Tchau, tchau.